Olá, a paz do amado Salvador Yahushua, a todos os queridos e amados irmãos e irmãs. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai assistir a essa transmissão, a esta mensagem do Eterno. Nos ajude a estarmos compartilhando a mensagem do Criador. Que Yahweh abençoe a todos nós nesta manhã chuvosa. Que Ele continue nos fortalecendo. Que Ele nos continue dando força para enfrentar os dias maus. Porque não tem sido fácil. E eu não venho aqui estar anunciando religião. Não estou aqui anunciando deuses, tá? Eu estou aqui anunciando as boas novas. É o meu propósito. Meu propósito é vir nas redes sociais para estar anunciando as boas novas. Para estar anunciando a respeito do Evangelho da Graça. O Evangelho puro, genuíno, verdadeiro. Independente da sua crença, independente do que você acredite ou que não acredite, mas eu estou aqui anunciando o que está no coração do Eterno, porque existem muitas coisas dentro do coração de Yahweh. Estou aqui cumprindo aquilo que Ele começou quando encarnado em vida, quando enviou o seu Filho único, Yahushua, para estar trazendo a mensagem. E esse é meu propósito, cumprir aos mesmos propósitos, abrir o caminho no deserto ao Salvador. E o tema hoje desta mensagem que eu venho estar trazendo aqui é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas eu quero estar compartilhando tudo o que eu tenho recebido da parte do Espírito. Tenho tudo escrito, tá? Eu quero estar compartilhando aqui tudo que eu tenho escrito na minha agenda. Da parte do Criador. Pena que eu ia falar mais coisas, mas infelizmente deu problema aqui. Não estou conseguindo abrir, porque tem mais coisas para estar compartilhando. Mas deu problema aqui, então eu vou falar tudo o que está aqui. Muitas vezes fazemos muitas perguntas ao Pai e Ele sempre pacientemente nos responde.
a todas, mas nem sempre a ouvimos, pois estamos sempre ouvindo outras coisas ao nosso redor. Muitas das vezes a gente faz muitas perguntas ao Criador. E muitas das vezes a gente não consegue ouvir suas respostas. Mas por que muitas destas vezes, quando Ele nos dá uma resposta que fazemos a Ele, a gente nem muitas vezes, nem tanto, damos ouvidos a essas respostas, né? Das perguntas que a gente chega até Ele na sua presença e faz a pergunta a Ele. E aí Ele dá de volta a resposta que a gente está perguntando a Ele, e a gente não ouve essas respostas corretamente, a gente não entende corretamente qual é o tipo da resposta dele para nós. É porque muitas vezes a gente está ouvindo a voz ao nosso redor, outras vozes ao nosso redor. E quando a gente pergunta a Ele, faz a Ele a pergunta do porquê daquilo, a gente tem que estar atento para ouvir, né? Para saber, escutar o que Ele tem para nos dizer. Mas muitas das vezes a gente não tem essa paciência de estar ouvindo o que Ele quer nos passar. O que falta no ser humano é o quê? É a paciência. Sem paciência não tem como saber o que Ele deseja de nós. Sem paciência a gente não consegue entender o que está passando dentro de nós. Que tipo de voz nós estamos escutando. Que tipo de voz dentro da gente é que nós estamos dando a oportunidade. A gente tem que ter paciência. Sem paciência não adianta. Muitas vezes a gente chega ao Pai e faz a pergunta: Pai, por que disso? Por que aquilo? Por que está acontecendo algo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso tem que acontecer comigo? E Ele vem com paciência, pacientemente, e nos dá a resposta do porquê que nós estamos passando por tal coisa, por tal situação. E muitas vezes a gente não dá importância para o que Ele está falando conosco, porque a gente está dando ouvidos ao nosso redor. A gente está ouvindo, colocando os nossos ouvidos atentamente no que se encontra à nossa volta. E por isso que a gente cai e erra, né? A situação do mundo, em geral, não é só do ser humano, mas do mundo em geral, tem sido influenciado por vozes. E a má influência faz com que a pessoa escolha decisões erradas. A má influência, ela vai ensinar o ser humano a fazer sua escolha, mas não vai pensar que é fazer escolha para o certo, mas é para o errado. E muitas vezes a gente faz a pergunta ao Pai, e o Pai, com sua paciência, nos declara, nos dando a resposta pura de como é que devemos agir. Mas muitas vezes a gente não dá ouvidos. Prefere ouvir um amigo, né? Prefere ouvir um parente, prefere ouvir uma pessoa que se tentando assim se parecer de aparência, tentando de ajuda para você. Para essas pessoas a gente
ouve pacientemente, mas ouvir ao Eterno, Pai da criação, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e terra, a gente não ouve. E aí acaba quebrando a cara, acaba fazendo algo que venha a desagradá-lo, acaba prejudicando a si próprio, né? Acaba atraindo a negatividade até o nosso campo, acaba agindo com perversidade e acaba fazendo coisas que não são coisas exatamente certas a se fazer, né? E eu quero estar dizendo aqui que para você que entrou nesta transmissão, não estou aqui anunciando religião, porque primeiro eu não tenho religião, eu não acredito em religião, porque primeiramente a religião ela não salva. Segundo, a religião ela não produz a coisa boa. Ela aparenta ser boa, mas não é. Eu estou aqui anunciando as mensagens do Eterno que se encontram no coração de Arro, né? Eu estou aqui vindo nas redes sociais. Não é hoje, não somente hoje, mas quando sinto vontade de trazer a mensagem. E eu venho aqui estar trazendo enquanto tem vida, ainda aqui nessa existência. Eu vou dar a mensagem, eu vou agradecer sempre a oportunidade do Eterno, porque por enquanto esse é o único meio que eu posso estar trazendo as boas novas do Evangelho da Graça, o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva. Porque eu sirvo a um Deus que salva, a um Pai que é Pai, a um Criador que criou tudo, tanto os céus como a terra, como toda a criatura. E ouço quando ele fala secretamente no secreto comigo. E sempre quando eu sentir com suas ordens, eu vou estar trazendo a mensagem. Mas essas mensagens que eu vier trazer aqui é para quem crê, para quem acredita. Porque infelizmente tem pessoas que não acreditam na mensagem do Altíssimo, na mensagem do céu. Infelizmente o mundo anda desacreditado das coisas que vêm, né, da parte daqueles que o Eterno Deus escolheu para os seus propósitos, para falar aquilo que está dentro do seu coração. Infelizmente, as pessoas não estão dando mais importância, não estão mais se importando com a verdade que está sendo declarada, né, desde o princípio da criação do mundo. E pelo mundo não dar ouvidos à mensagem verdadeira,
estão passando por turbulências na vida física e na vida espiritual. O que o mundo precisa não é de entretenimento, não. Mas o que o mundo precisa é de verdade, é de Yahushua. O mundo não precisa de entretenimento, o mundo não precisa de nada ao seu redor para entreter. Mas o mundo precisa de quê? De verdade, de amor, de conhecimento. Não foi a mentira de que o Salvador disse que o povo, que suas criaturas, perecem por lhe faltar o conhecimento. Não é mentira dele ter falado isso. Ele não mentiu de ter anunciado isso. Realmente o mundo perece porque falta o conhecimento verdadeiro. O mundo caminha ao abismo porque lhe falta o conhecimento verdadeiro. Sem esse conhecimento verdadeiro, o mundo continua descendo as profundezas do engano. E, infelizmente, as pessoas elas estão andando, se aprofundando muito mais no engano do que se aprofundando na verdade, no evangelho puro, do evangelho da graça. Existe uma confusão nas cabeças das criaturas. Ultimamente, as cabeças das criaturas de Deus andam confusas. Existe uma confusão no meio da igreja. E, infelizmente, essa confusão no meio da igreja prejudica, infelizmente, até mesmo aqueles que são escolhidos. E muitas das vezes, por essas pessoas aceitarem essas confusões, no geral, elas levam outras ao seu redor, próximo delas, para o mesmo lugar para onde elas estão caminhando. Existe uma dimensão de consciência, mas infelizmente existem dimensões de consciências que estão agindo confusamente. E eu quero dizer para você que entrou nesta live que eu não quero aqui estar se aparecendo em trazer a mensagem. Eu não quero estar aqui apontando e julgando ninguém, porque longe de mim isso, porque não me foi dada essa ordem de julgar. Porque o mesmo erro que você comete nesta vida, eu também cometo nesta vida. Não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Mas o mesmo pecado que você comete, eu também posso acidentalmente cometer. E eu quero dizer para quem não acredita que a volta de Yahushua ela está muito perto. Infelizmente tem gente que diz assim, mas já faz 100 anos, mais de 100 anos que os evangélicos falam que esse Jesus vai voltar. Primeiro, Jesus só foi um nome dado ao verdadeiro. Segundo,
Jesus ele não vai dar o seu retorno. Porque quem vai dar o seu retorno, quem vai retornar à terra é Yahushua, o Salvador. Mas isso aqui já não vou falar muito aqui nessa live, nem em outras lives. Porque existem muitas coisas que foram... Existem muitas coisas que foram ocultadas da gente. Muitas verdades que foram ocultadas da gente, porque esse mundo que a gente vive, ele é um mundo manipulado. Quem manipula o mundo são os mesmos que manipulam as pessoas. Quem manipula os livros também manipula as pessoas. Tudo o que cerca ao nosso redor, tudo é manipulado. Tudo está sendo manipulado. Começando pelo mundo em geral. Infelizmente, é tudo manipulado. Infelizmente, as coisas é manipulada. Tudo é manipulado. Tudo que nos cerca é tudo manipulado. As pessoas que nos cercam, as criaturas estão sendo manipuladas. Somente para falar aquilo que convém aos seus patrões. Vou falar aqui diretamente. Toda criatura que nos cerca, ela está sendo manipulada somente para falar, agir, tomar decisões, anunciar aquilo tudo somente que convém aos seus patrões que os manipulam. Quem bem compreende isso que eu estou falando vai entender o que eu estou dizendo aqui. Infelizmente, nem todo mundo compreende o que eu estou falando aqui. Infelizmente, nem todo mundo entende as coisas que eu estou dizendo aqui. Que eu venho trazendo aqui nesta e em outras lives que já fiz aqui. E é por causa disso e de muitas outras coisas que o povo faz suas escolhas erradas e pensa que aquela escolha que elas está fazendo é para o seu bem, sendo que aquela escolha que as criaturas estão fazendo não é para o seu bem, e sim para o seu mal. E muitas das vezes nós fazemos muitas perguntas ao Criador. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu estou passando por tal acontecimento na minha vida física, na minha vida espiritual? E a resposta muitas vezes ela vem. Tanto sendo ela como para o mal ou como para o bem. Mas vem. E muitas das vezes a gente é que não está atento para entender, para estar pacientemente com os ouvidos, atentamente ouvir as respostas verdadeiras que vêm até nós, até o nosso conhecimento. Porque a gente está muito ocupado dando ouvidos ao que está ao nosso redor, ao que nos cerca. As perversidades de hoje começou desde a época da destruição de Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe. As perversidades de hoje começou desde a grande época da destruição da cidade. Lembra daquela história de Sodoma e Gomorra? Quando o Eterno falou a Noé que saísse daquela cidade, da cidade de Sodoma e Gomorra, porque ele ia atingir uma grande bola de fogo naquela cidade, naquele lugar? Isso não é da minha imaginação, essas palavras que você está ouvindo eu falar não vêm daqui da minha cabeça.
Eu não imagino a mensagem, aí fico aqui no secreto, na presença do Criador, imaginando a mensagem. Vou imaginar a mensagem que eu vou levando nas redes para as pessoas. Bom, deixa eu aqui, vou imaginar a mensagem. Vou imaginar o que eu vou falar. Não, isso aqui não é imaginação minha. Isso aqui é os momentos no secreto que eu tenho com o Criador. São os meus momentos em secreto, em segredo, secretamente na sua presença. É a minha conversa diária, 24 horas com o Espírito que habita dentro de mim. E o que ele traz ao meu conhecimento, o que ele revela a mim, me traz como revelação divina da sua palavra, eu sinto necessidade de abrir as minhas redes sociais, a minha página e falar. E muitas das vezes eu nem tenho vontade de falar, mas aquilo me impulsiona para abrir as minhas redes sociais para estar falando. E muitas vezes eu obedeço esse impulsar dentro de mim para estar anunciando aquilo que é da parte daquele que me criou, que me escolheu e que me chamou e que tem um propósito na minha vida. Independente do que a criatura venha acreditar ou que ela não venha acreditar, eu vou continuar falando aquilo que ele mandar eu falar. Porque eu recebo ordens daquele que está dentro de mim. Eu sou parte dele. Cada um de nós é parte do Redentor. Cada um de nós, eu, você, que me acompanha, que está aqui ao vivo me ouvindo, somos partes do Criador. Somos criaturas divinas. Somos filhos daquele que criou tudo aqui. Tá? E não vá pensar que essa história de que ele está voltando para recolher a sua amada noiva, a sua igreja, é fantasia, porque isso não é nenhuma fantasia. Tudo o que está sendo profetizado, tudo o que estamos vendo escancaradamente debaixo dos nossos olhos físicos, está anunciando, 24 horas é o anúncio de que ele está voltando e de que a redenção daqueles que acreditam e veneram a ele está próximo. Sabe, eu sei que esses dias e outros não tem sido fácil. Nada tem sido fácil. Tá? Nada aqui debaixo nessa terra física, nessa existência, nessa terceira dimensão, nada tem sido fácil. Eu não estou aqui dizendo para você ser negacionista, não estou te botando em pânico, não estou te induzindo a fazer coisas que venham a desagradar o Criador. Não, eu não estou aqui para isso. Eu só estou informando você que os dias são maus e a cada dia que passar, a cada mês que entrar e ano que entrar e sair, as coisas a tendência de tudo será somente a piorar. Não vá pensar que isso tudo que a gente está vendo, esses sinais, vai passar, porque ainda não é o fim. A destruição já começou, o fim já chegou. O fim de tudo aquilo que a gente conhece.
já começou. Infelizmente, as pessoas, elas não estão atentamente vendo o final de tudo. Por que será? Porque estão distraídas. Porque estão se entretendo com as coisas ao seu redor. Com festas, com carnaval, com futebol, com a televisão, com coisas aqui, material. E não estão vendo, não estão atentos, não estão com os olhos fixos, não leem as escrituras, não buscam o conhecimento verdadeiro, não entram no secreto para saber de praticamente de nada, porque estão entretidas, estão ocupadas, presenciando outras coisas que não vai edificar de nada. E por isso aí é que estão sem respostas. Por isso aí que estão passando pelo que estão passando. Tem gente que não gosta de ouvir essa mensagem. O mundo não gosta de ouvir a verdade nem de conhecê-la. Por que será, hein? Por que as criaturas do Eterno não suportam ouvir a verdade e nem de saber? Nunca tá nem aí, não mostra nem interesse. Por que será? Por que, né? Por que as pessoas elas estão dessa forma aí? Vivendo o plano, somente o plano delas e esquecendo dos planos do Criador? Porque elas não gostam de ouvir a verdade. Não querem saber sobre ela. Negam ela 24 horas de sua vida. E ela continua batendo na porta, ela continua mostrando a verdade, ela continua escancarando a sua própria verdade dela mesma. E as pessoas não dão ouvidos. As pessoas estão mais entretidas nos seus planos físicos, entretidas nos seus bens materiais e esquecendo de que tem que se preparar fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, né? Porque toda essa perversidade que o mundo presencia, toda essa perversidade de hoje, ela começou desde o tempo de Sodoma e Gomorra. A própria palavra do Criador diz lá no livro de Gênesis. Lá tá dito tudo. Inclusive na passagem da qual o Criador eterno deu a mensagem até Noé para que ele viesse construir a arca. O Criador disse a Noé: Noé, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Saia do lugar onde você se encontra e vá construir uma arca. E dentro da arca coloque 7 animais, macho e fêmea, e consigo leve a sua família e fale ao mundo que eu estou perto para destruir a cidade. E Noé obedeceu. Noé ouviu e agiu com obediência rapidamente às ordenanças do Pai. Pegou, saiu do lugar e construiu a arca, mas não vai pensar que Noé construiu a arca sozinho, com sua própria instrução, não. Noé construiu a arca sendo instruído pelo Espírito que habitava dentro dele a fazer aquela arca. Porque se Noé fosse construir a arca com sua própria direção e instrução,
ele ia fazer totalmente errado, ia fazer praticamente da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Mas não. Noé ouviu a instrução do Espírito que habitava dentro dele e disse: não se preocupe, Noé, porque eu irei construir a arca através de você. Eu lhe farei todas as instruções, eu te darei as instruções todas para você construir a arca e sair com a sua família e os 7 animais, macho e fêmea, porque eu vou destruir a cidade. E hoje em dia, a mesma coisa se repete no mundo. O Espírito usa os seus, aqueles todos que ele escolheu para falar o que tem que falar, para dizer o que está dentro do seu coração. E o que a humanidade faz? Não ouve, não escuta, não dá atenção, desobedece às ordens divinas. E por isso pagam o sofrimento, pagam o preço. Eu quero dizer para você que o mundo vai pagar o preço. Já começou o mundo a pagar preço pela sua escolha errada, pela sua desobediência. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Escute bem o que eu estou falando. Já começou o pagar de preço na terra. E daqui para frente em diante, o pagar de preço das pessoas será muito mais forte do que está acontecendo. Isso aqui, meu amado, é semear a palavra, é semear a verdade, porque eu tenho um compromisso com ela. Apesar de que as pessoas não têm nem interesse de saber sobre ela, mas eu não tenho um compromisso aqui. Eu tenho um compromisso com o Criador. Eu tenho um compromisso com a mensagem. Eu tenho um compromisso com aquele que me escolheu. Eu tenho um compromisso com Ele e não é com mais ninguém. Você já percebeu que as coisas estão muito rápidas? Você que está me acompanhando aqui, você já percebeu, você já notou que as coisas estão sendo muito aceleradas? Se você não percebeu, pare para analisar, faça isso, veja, analise, veja com seus olhos físicos mesmo. Não é preciso você ser espiritual para você ver, não. Só com os olhos físicos você vai ver que as coisas estão sendo muito rápidas. Um agir num piscar de olhos. Porque está havendo uma limpeza na terra. Não vá pensar que é Deus que está fazendo isso daí, não. Que Ele está dizendo, porque eu já ouvi gente... isso daí é o Criador que está fazendo. Não é o Criador que está fazendo. O Criador está permitindo o mal tocar na terra. O mal fazer a limpeza no terreno. Porque Deus não está brincando de ser Deus. E nem o inimigo das nossas almas está brincando de ser nosso inimigo. Tem gente que está vivendo aí a sua vida conforme do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Porque essas pessoas aí, elas estão praticamente com os sentimentos todos apagados. Estão cega, surda, muda. Só falando, agindo, só vendo aquilo que convém aos seus manipuladores. Infelizmente, tudo está assim, num piscar de olhos. Porque tudo isso é profecia. Tudo isso foi profetizado pelo Salvador. Tudo isso daí está nas Escrituras. Tudo que eu estou falando está na mensagem. Está dentro das Escrituras Sagradas. Como tem gente que diz assim, mas a Bíblia Sagrada é um livro manipulado. Sim, a Bíblia Sagrada é um livro manipulado, mas ela não deixa de ser livro do Criador. A Bíblia Sagrada, ela foi manipulada, mas ela foi trocada, ela foi distorcida, ela foi totalmente desarrumada, mas não deixa de ser o livro do Pai.
para as nossas vidas. E lá dentro dela está toda a verdade que a gente precisa saber, porque ela tem a lição para nos ensinar. Só que, infelizmente, as pessoas elas procuram atender aos ouvidos do homem que se encontra ao seu redor e não abre as escrituras lá para ler, pedindo ajuda do próprio Espírito para revelar a verdade, para dizer, a mostrar, para ensinar, a usar a sua palavra para fazer aquilo que ele quer. Quem tem ouvidos, pois que ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o que o Espírito diz à igreja é a verdade. Agora, aquilo, tudo que o homem como nós, com criatura carnal como eu, como você, não vai falar o que você precisa saber. Pelo contrário, ele vai falar aquilo que você não precisa saber, só aquilo que convém você ouvir. Nem todo mundo, na verdade, o mundo odeia ouvir a verdade, porque a verdade ela incomoda. E na minha visão é melhor você ouvir a verdade do que você ouvir um engano. E dar ouvidos àquele engano e fazer aquilo que não convém ao Eterno e você sofrer com as consequências mais lá na frente. No meu ponto de vista, é muito melhor ser verdadeiro do que ser enganoso. No meu ponto de vista aqui, é melhor você ouvir a verdade do que você ouvir a mentira. Porque você ouvindo a verdade, você não vai praticar aquilo que você acha que é verdadeiro. E eu tenho gratidão por servir essa verdade. Eu tenho gratidão por ser verdadeira. Eu tenho gratidão por servi-la, por ter essa verdade à minha disposição. A verdade, meus amados, ela está 24 horas à nossa disposição. Basta a gente decidir dentro da gente em buscá-la. Yahushua disse que todo o conhecimento da verdade não está somente na prerrogativa da verdade, mas sim nas prerrogativas de tudo aquilo que procede do espiritual. O Salvador, ele próprio disse, quando esteve na terra encarnado como um homem carnal, dizendo que o conhecimento da verdade que procede dele mesmo, ela se encontra somente na prerrogativa da verdade, que é ele próprio. Mas sim, nas prerrogativas de tudo aquilo que procede do seu espiritual. Porque a verdade, ela procede dela própria. Não vá pensar que a verdade procede do engano, que não é bem assim. Porque a verdade, ela é luz e o engano é escuridão. Então a verdade, ela procede do que é espiritual da parte do Eterno. Enquanto a mentira, ela procede do que é trevas, do que é escuridão da parte do inimigo. Tá? Assim diz o Senhor. A humanidade está tão cega que ainda não estão sabendo da verdade do jeito que ela é. Minhas criaturas estão tão cegas que ninguém compreende mais nada, pois a mente do homem foi programada
para apenas saber aquilo que aparenta ser verdade. Cadê? O mundo caminha para a falta de compreensão. Os homens com o mundo seguem para o mesmo caminho. Se afundam se mantendo apenas nas suas doutrinações e obrigatoriedades. O Pai não ensinou a lei. A lei não é para ser mais vivida. A lei é de Moisés. O próprio Eterno criou a sua própria lei através de Moisés. Mas não foi para a lei estar sendo vivida. No dia em que Yahushua morreu no madeiro, ali ele quebrou a lei. O Eterno ele está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, de verdadeiros homens e mulheres que carregam a verdade do Eterno Criador, para fazerem a sua vontade em um mundo sombrio. Você está me vendo olhando aqui assim? Isso aqui é o que ele tem me falado nos dias em secreto. Você está me vendo assim que eu estou olhando aqui na direção de você, e aí de repente você me vê olhando aqui para coisa, é porque tudo está escrito aqui. Tudo eu escrevo aqui, ó. Tudo está escrito aqui. Tudo que vem para mim no secreto, tudo eu pego o caderno, pego a agenda, pego caneta e coloco aqui. Eu boto aqui toda a verdade. Porque tem tantas coisas que o Espírito do Pai fala comigo, que se eu for só coisar na mente, não dá, porque é muita coisa que ele fala, é muita coisa que ele mostra, é muita coisa que ele tá revelando aos seus. É muita coisa, não é pouca. É muito conhecimento. É infinito o conhecimento. As revelações do Senhor é infinitamente grande. As revelações do Senhor através dos seus escolhidos é muito imensa. Que só se for só ficar só na mente, aí vai esquecer de falar outras coisas. Isso aqui o Pai, ele não morreu. Tem gente que diz assim, o Senhor, ele morreu, ele se entregou, ele morreu lá no madeiro, ele já acabou, ele está morto, não existe mais espiritual, não tem mais a espiritualidade. Se engana em pensar disso, que o Senhor, ele não morreu, ele está vivo, ele está no meio da gente através dos seus escolhidos. Os olhos do Eterno estão nos cercando 24 horas. E o mundo sabe quem é os escolhidos. O anticristo, ele sabe quem são aqueles que carregam a verdade. O anticristo, ele sabe quem é aqueles que obedece, que vive a sua vida de santidade, a sua vida de pureza, a sua vida de verdade, e que está verdadeiramente só fazendo a vontade do Criador. O anticristo sabe disso. E muito em breve o anticristo irá perseguir a igreja. Mas não é a igreja em geral, mas sim a igreja escolhida do rei. Isso é a verdade. Não sinta inveja de ser como eu, porque o que eu sou foi através de esforço que eu alcancei ser o que eu sou. Como tem gente que inveja, né, uns aos outros. O invejoso, ele também tem a oportunidade de ser como um escolhido do Pai, de ter sabedoria. Só basta se esforçar, porque a sabedoria ela é conquistada por esforço, não pela própria força do próprio braço. O reino dos céus é conquistado por esforço.
Mas não se conquista o reino dos céus pela força do próprio braço. Mas pelo contrário, se você se esforçar e se dedicar, você vai receber. Você vai ganhar. Você vai ser vencedor. Você vai atrair a presença da glória do Eterno na sua vida. Porque tudo é conquistado através de esforço. Até as coisas físicas é conquistada através de esforço, não pela força do próprio braço. Porque ninguém conquista nada pela força do próprio braço, pela sua própria força. Mas você conquista aquilo que você deseja, que sente vontade e sonha de conquistar, é por dedicação, é por esforço. A própria Escritura diz isso, que tudo é conquistado se esforçando, se dedicando, determinando, mas não fazendo coisas erradas para conquistar o que quer. Porque isso daí não é do Criador, isso não agrada a Ele, isso é errado. O Senhor diz: na noite em breve não haverá claridade. Serão exterminadas todos os inimigos. O Senhor passará a reinar e a governar a sua Jerusalém, muito em breve. Não haverá mais fontes de água sombrias, mas existirá a única fonte de água clara, que será chamada Yahushua. Aqueles que se recusarem a obedecê-lo não viverão, mas terão a morte como ensinamento. Tem muitos buscando sacrifícios em outros lugares e levando-os para intoxicar a igreja, sem saber e perceber de que estão se prejudicando e prejudicando o seu próximo com suas doutrinas tóxicas, com seus ensinamentos sujos e impuros. Está se toxicando e toxicando as outras pessoas próximas. Quem se intoxica com a impureza está se toxicando com a sujeira e está toxicando outras pessoas ao seu redor. Quem não gosta de mim, que não estou nem aí, quem não se agrada com a minha pessoa, quem não se agrada com a minha mensagem. Eu não estou aqui para agradar ninguém, tá? Eu estou aqui para agradar aquele que me chamou, me escolheu. Isso aqui que eu venho trazer aqui não é loucura, porque eu não estou maluca, tá? Porque tem gente que fala que os escolhidos do Eterno é doido, é lunático, é maluco, é conspiracionista. Não. Eu estou dizendo aquilo que ele traz ao secreto para mim. Agora, quem não acredita, em quem não crer, eu só lamento. Eu não posso enfiar na sua cara, dentro de você, dentro da sua cabeça, para você entender. Não posso fazer isso. E nem se eu pudesse fazer isso, eu não faria nada disso. Não faria nada disso. Mas eu estou dizendo. Mas eu estou falando. E a pessoa vai negando, vai rejeitando, vai desviando, vai se saindo fora. Vai dizendo, eu não quero saber dessas coisas não, porque essas coisas aí, elas prejudicam o crescimento. Não, meu amado. O Criador, ele chama os loucos para confundir os sábios. Porque nesse mundo que a gente vive, tem muita gente se passando por sábio, mas é um doido, lunático. E tem muita gente se passando por sábio demais. E não é sábio, coisa alguma. Não carrega a sabedoria do alto dentro de si. Está só usando a sabedoria que tem
para estar arruinando outras vidas, para estar destruindo outras almas, para estar fazendo as outras almas se perderem, né? Essa é a verdade. Tem muita gente buscando a verdade em lugares inapropriados. Tem muita gente dizendo assim, eu vou buscar a verdade nesse lugar. Aí a outra pessoa escolhida do Eterno vai lá com a pessoa e diz, olha, fulano, não pegue a verdade nesse lugar que você acha que a verdade está lá. Porque lá não está a verdade que você precisa. Ali não está a verdade que você deseja, que você tanto buscando. Não está a pergunta para a sua resposta naquele lugar. E aquela pessoa chega com o escolhido do Eterno, olha para a cara dele e diz, deixa de doideira. Deixa de ser louco, tá ficando doido. Ali é o que eu preciso. Isso daí que tu sabe, isso daí é tudo asneira, isso aí não existe, a espiritualidade não tem. Para que buscar? Para que ser espiritual se eu convivo num mundo carnal? Eu tenho que curtir minha vida aqui, viver minha vida aqui do jeito que eu quero viver e tá tudo beleza. Tem muita gente que infelizmente pensa dessa forma. Ficam aí vivendo a sua vida num bem bom. Ficam aí, eu vou curtir minha vida, que esse negócio de que faz tempo que os evangélicos dizem que o Salvador vai voltar, esse negócio não me convém, isso aí já não tem mais, já faz anos que eu ouço falar sobre isso. Isso aí é papo, é boato, eu vou aqui dançar aqui, eu vou aqui fornicar, eu vou aqui beber, eu vou aqui fazer o cambau a 4. Que esse negócio aí não vai vir, tão cedo esse Salvador aí não vai descer para a terra, não. Isso aí é fantasia, isso aí é conversa, isso daí não é real, isso aí não me convém, não acredito. Vai pensando você dessa forma. Vai pensando você aí dessa forma. Continua nesse teu pensamento. Continua nessa tua vida iludida. Continua pensando do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Continua pensando de que o homem não vai chegar ao fim. Continua na tua forma, no teu pensamento, de que o que te cerca não vai chegar à destruição. Vai pensando, vai continuando nesse teu pensamento enganoso. Vai continuando, pode continuar. Pode fazer o que você está fazendo. Pode estar se iludindo nesse mundo de ilusão. As coisas que te iludem, que acha que você pensa que essas coisas que te iludem vai te fazer feliz. Vai continuando ser do que você tá, vai fazendo. Vai pensando que o Salvador não vai vir. Vai pensando na tua cabeça que as histórias contadas na Bíblia Sagrada é uma fantasia criada pelo homem humano, pelo homem carne. Vai pensando, continua. Porque uma coisa eu digo a você, que o mestre, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, ele está voltando e ele vem. Mas ele vem. Ele diz que ele vem. Ele não mente. Ele não mente. Veja que o Salvador, ele anunciou todas as suas profecias. E todas as suas profecias não é com homens que está. É na palavra. É na Bíblia. É na Bíblia Sagrada que está a mensagem.
A verdadeira mensagem não está com homens, mas a verdadeira mensagem está com o Pai. Está dentro dele. E a Bíblia Sagrada é a sua palavra. E ela tem poder. Ela é a verdade, o caminho e a vida. E através dela é que as criaturas de Deus irão saber da verdade. É por meio dela que as criaturas divinas saberão a verdade, saberão e terão conhecimento sobre a verdade. Louvado seja o Pai pela mensagem. Louvado seja Ele pela palavra. Louvado seja o Senhor pela mensagem, pela palavra, pela sua própria verdade. Aleluia. Glórias e glórias pela própria glória do Criador. Aleluia. Eu tenho muito agradecimento ao Pai por Ele estar sobre a minha vida. Porque quando eu não era dele, eu fazia todas as coisas, mas não era todas as coisas que eu praticava. Mas sim eu acreditava em coisas iludidas, que iludia minha mente. Mas agora a verdade me comprou e me mostrou e continua até hoje me mostrando o que é certo e o que não é certo. E eu tenho gratidão por isso. Pela verdade ter tirado as escamas, arrancado a escama dos meus olhos, me ter feito espiritual, ter trabalhado na minha vida, ter alinhado a minha vida física, a minha vida espiritual, ter me adaptado, né, para a sua proteção. E não existe coisa melhor do que estar sempre nos caminhos da verdade, nos caminhos da luz, nos caminhos do Pai, nos caminhos do Criador, tá? E isso é bom. Mas infelizmente o mundo ele se encontra com sua vida alinhada nas coisas materiais. O material, o pecado, alinhou toda a criatura em si. O mundo está totalmente, praticamente 100% alinhado dentro do pecado. E acha que aquilo dali já é o suficiente. De estar com a sua vida alinhada ali no pecado já é o suficiente e não precisa mais. Praticamente a pessoa que pensa dessa forma, que está no pecado, pensa dessa forma que eu estou falando, que já alinhou a sua vida ali no pecado e não precisa, já é o suficiente. Tá pensando errado. Tá pensando errado, querido. Tá pensando de forma muito errada. Porque se a tua vida estiver alinhada no pecado, não vá pensar que você vai alcançar a salvação, porque não vai não. Não vai. Porque a salvação verdadeira ela só é alcançada quando se alinha a vida física na presença do Criador. Eu não estou dizendo para você ficar 24 horas dentro de um templo entre quatro paredes buscando o Criador, porque eu quero dizer para você que na verdade ele não está lá dentro. Ele está dentro de você.
Eu e você somos partes do divino. Ele habita dentro de mim, habita dentro de você. E é dentro de você que as respostas se encontram. É dentro de você que a verdade está. E não lá no cerco, lá entre quatro paredes, lá, ouvindo o pastor lá falando, tendo... Ai, mas precisa estar lá. Tem gente que diz assim, mas eu preciso ir para dentro de um templo, porque lá eu tenho que estar debaixo da cobertura do pastor. Mentira. Não precisa você estar debaixo de cobertura de pastor. Não precisa você ir num templo de pedra para estar buscando o Criador, porque primeiro ele não vai estar lá. Ele não está lá. Ele não está lá. Ele ouve você dentro de você. Você é parte, você é templo dele. Ele está dentro de você. Não precisa você sair do seu lugar para ir estar lá em 24 horas, lá, todo domingo lá, dentro de um templo lá buscando. Pra quê essa arrumação? Eu não vivo o meu tempo todo dentro de templo de pedra. Pra falar a verdade e ser toda sinceridade, eu nem gosto. Mas eu já andei assiduamente em templos, né? Em templos não, em denominações. Eu já andei assiduamente, hoje eu não ando mais. Pra falar a verdade, eu nem gosto mais. Eu nem curto mais isso. Porque desde quando eu soube que o Criador estava dentro de mim. Desde quando eu soube toda a verdade, as coisas que me cercam já não me enganam mais. Desde quando eu despertei minha consciência e alcancei o meu nível alto da dimensão espiritual, nada que me cerca não me convém. Pecado não me convém. Ultimamente eu me afastava e dizia, não posso ouvir essa música. Poxa, eu gosto tanto dessa música, mas eu não posso ouvir essa música porque eu vou estar pecando. Eu gosto de tal banda, mas eu não posso ouvir aquela banda porque eu tô pecando, eu tô errando. Você tá ouvindo. Se você gosta da banda e você gosta da música da banda, o Criador ele não te impacta de você ouvir o que você gosta. Mas você tem que estar vigiando para não cair no pecado, para não errar contra o divino. Eu tenho isso comigo. Antigamente eu dizia bem assim, poxa, eu gosto tanto dessa música, eu curto tanto essa banda, eu gosto tanto da letra que a banda canta, mas eu não posso, porque eu sou cristã, né? Eu sou serva do Eterno, né? Eu não posso ouvir. Minha cabeça totalmente estava na religiosidade, eu nem sabia. Eu tinha muitas, vou falar a verdade, eu tinha muitas blusas de bandas de heavy metal. E até hoje eu me entristeço, porque eu praticamente na religiosidade eu rasguei todas elas. Joguei elas no lixo. Joguei elas todas fora. Rasguei todas elas e joguei no lixo. E hoje, com a minha consciência desperta, até hoje eu me lembro dessas blusas que eu comprei com meu dinheiro. E aí eu fico pensando, imaginando, poxa, onde que eu estava com a minha cabeça de ter rasgado minhas blusas, minhas camisetas pretas com as minhas bandas favoritas? Até hoje eu me arrependo. E hoje eu não tenho mais isso comigo, não.
Eu uso minhas blusas agora, tô voltando de novo com essas camisas, ouvindo minhas músicas favoritas, mas não pratico o pecado. Não fumo, não bebo, não faço coisas erradas, mas eu estou ouvindo aqui, vivo da forma que a Bíblia diz, do que o Pai fala para me viver. Infelizmente tem muita gente que ainda está vivendo a sua mente na religiosidade. Mas eu oro para essas pessoas deixarem de serem tão religiosas. Porque a religiosidade, meu irmão, impede a gente de fazer aquilo que a gente gosta. De ouvir aquilo que a gente gosta de ouvir. A religião, ela mostra ser uma coisa boa, mas aquilo é só a aparência dela. Mas a religião não tem nada de bom. A verdade que liberta, ela é simples e tem fácil acesso. Decida ter livre e espontânea verdade. Existem momentos que nós lutamos por coisas que realmente não pertencem a nós, ao invés de lutarmos insistentemente por coisas que realmente sentimos a convicção de nos pertencer. Muitas das vezes a gente luta por coisas que não pertencem a nós, que não irá pertencer a gente. Mas o Senhor, Ele nos chama para nós lutarmos por aquilo que irá pertencer a cada um de nós. Mas infelizmente tem gente que luta por aquilo que não vai pertencer a ela, que não é dela praticamente aquilo, e aquela pessoa está lutando para conquistar aquilo. E aí, às vezes, vem aquela resposta de dizer bem assim, por que eu ainda não conquistei aquilo que eu estou lutando? Eu vou te dizer por quê. Porque aquilo não pertence a você. Porque aquilo que você luta tanto e não conquistou ainda, é porque não é para você. Lute pelo aquilo que é teu por completo. Por aquilo que é teu de verdade. Mas não lute pelaquela coisa que você está achando que é sua. Que você não conquistou. Porque aquilo lá não é teu. E não pertence a você. Lute pelaquilo que te pertence de verdade. Mas não por aquilo que não é de você. Que não é seu. Persistência. Passamos à frente persistindo no que nos pertence, mesmo com o barrar das dificuldades e empecilhos. Tem gente que diz que persiste naquilo que quer conquistar, né? E aí vai persistindo, vai, persiste. Aí depois se desvia daquilo, aí diz, eu não vou lutar mais por aquilo não, porque não vou persistir por aquilo, porque não é meu. A dificuldade surge, a dificuldade aparece para atrapalhar a persistência da pessoa naquilo que ela deseja conquistar. Aí ela se desvia e acaba persistindo para outra coisa, né? Aí diz assim, vou desistir daquilo lá, porque não vou conquistar. Não vou ter aquilo ali. Não vou ter o prazer ali.
de receber aquilo que eu estou persistindo, porque não conquistei. Porque a dificuldade apareceu, problema apareceu, surgiu ali um empecilho ali. Eu quero dizer para você que mesmo com empecilho surgindo no caminho, persista por aquilo. Não dê importância ao empecilho que surge no teu caminho. Não se faça de bobo porque você está ouvindo. Você não é bobo. Você é sábio. E você sabe que mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar dos muitos empecilhos que surgem no teu caminho, persista naquilo que você quer conquistar e deseja. É assim que o Senhor te fala hoje, nesta manhã. Eu vou falar novamente para você ouvir. Ouça atentamente o que o Espírito do Pai diz. Porque é Ele que está me mandando falar isso aqui. É Ele que me fez fazer essa live aqui. Senti no coração esse impulso muito grande de fazer o que eu estou fazendo. De fazer o que eu estou fazendo aqui. Isso é um pulsar do Espírito dentro de mim. De fazer o que eu estou fazendo. E eu gosto e amo fazer o que eu faço. De falar o que eu digo. E eu tenho esperança, eu tenho segurança de fazer isso aqui. Eu estou debaixo da cobertura celestial de falar o que eu estou falando aqui, querido. Porque o que eu estou falando aqui não vem de mim, mas vem do Espírito, vem do Pai, vem do plano espiritual, vem do céu. Persista, mas persista e insista, mas não desista de persistir e insistir por aquilo que você quer conquistar, pelo aquele sonho que você quer alcançar. Persista, insista, mas não desista, porque pode demorar o dia em que você vai conquistar o sonho que você deseja. Mas muito em breve, no tempo certo, você vai conquistar, você irá conseguir alcançar o que você deseja. As coisas demoram, meu querido. Não é de uma hora para outra que você vai conquistar. Não é de uma hora para outra que se constrói um sonho. Não é como fazes aí pelo lado aí por muitos aí que fazem de vender a sua alma para o inimigo só para conquistar aquilo que deseja. Não é assim que se conquista um sonho. Um sonho é conquistado no esforço, se dedicando, tendo caráter. O caráter que mantém a pessoa lá, no lugar. É o jeito da pessoa, é a humildade que mantém a pessoa lá. Aprenda a ser humilde. Aprenda a ter caráter. Porque quando se é humilde, quando se tem caráter, tem tudo. Não precisa mais de nada. Seja sábio. Não venda a sua alma ao inimigo para conquistar aquilo que você deseja, para realizar teu sonho. Não faça como muitos fazem, de vender a alma para o inimigo, de vender a alma, a sua mente,
para a escuridão para conquistar um sonho. Não faça isso, não faça essa escolha, não decida essa escolha. Porque assim como o inimigo dá com as duas mãos, ele dá com uma mão, mas com as duas mãos ele retira de volta. E é muito ruim quando morre, quando se vende a alma à escuridão. Você já viu? Você já viu como é que uma pessoa que vende a alma para o diabo, como é que ela morre? Não viu, não? O diabo ele dá com uma mão. Depois ele arranca com tudo, com as duas. E já era você. Assim diz o Senhor. Já se iniciou a mudança nos cosmos. Já se tomou início nos cosmos. O que tão foi profetizado, não busque tentar compreender carnalmente o que já tomou início no cosmos. Cosmos e microcosmos estão juntos na mesma base. E o sobrenatural já tomou a sua forma lá. E agora já está sendo refletido o que já havia tomado forma no cosmos e nos microcosmos. Não é um homem carne que está movimentando os cosmos e os microcosmos, mas sim que quem o movimenta é eu, o Senhor dos Exércitos. Tudo começou a estar em movimento. E o que já se encontra em movimentos nos meus cosmos e nos microcosmos já tomou seu movimento no plano terra. Poucos têm ligação com os meus cosmos e microcosmos, mas a terça parte das minhas criaturas não estão mais conectadas aos meus cosmos e aos meus microcosmos. Muitos querem buscar sobre os meus cosmos e microcosmos em lugares inadequados. Mas só quem tem um acesso verdade sobre o meu cosmo, somente sou eu, o Senhor dos Exércitos. Ah, mas isso não pertence ao Criador, isso que você está falando. Cosmos e microcosmos é superstição. Não é não. Não é de forma alguma. Isso que eu estou falando é aqui, ó, para você que entrou. É aqui. Mas é as revelações do Espírito da Verdade para mim, dentro do secreto. Não adianta você tentar buscar compreender o espiritual, a espiritualidade na carne. Porque a espiritualidade ela só é entendida e compreendida quando a igreja está na espiritualidade também. Quando a igreja está na lei, não tem como compreender a espiritualidade. Mas quem se encontra debaixo de graça vai compreender quem está debaixo da graça e está vivendo sua vida na espiritualidade. Muitos estão despertando o interesse dos meus mistérios em lugares impróprios, até pelo saber científico. Mas eu, o Senhor dos Exércitos, não dou o reconhecimento dos meus mistérios para qualquer um. E não é de qualquer forma e maneira que se desperta para conhecer sobre mim e aos meus mistérios. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a respeito dos meus mistérios não se encontra no saber científico carnal que é apresentado pelos cientistas, pois estes cientistas que conhecemos nessa dimensão não sabem de nada, pois a mim eles não buscam. Eles buscam suas próprias sabedorias e seus próprios conhecimentos fora de mim.
E fora de mim não tem como saber sobre espiritualidade e outras coisas espirituais ao meu respeito. Fora de mim não tem verdade, mas dentro de mim tem verdade. E o que tenho, nenhum lugar terá, pois o que é meu, eu não divido com mais ninguém. Com outrem não divido. Não divido. A própria palavra não diz isso? A própria mensagem divina não fala na Bíblia Sagrada? Que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém? Pois é isso aqui que você ouviu eu ler isso aqui. Isso aqui é ele trazendo a minha revelação e eu ponho aqui, pego caneta e escrevo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não dá a glória dele para outrem. Não mesmo. Não de forma alguma, nem pensar. O que é do Senhor é do Senhor. E o que é do mundo é do mundo. O que é da parte dele, ele jamais irá dividir. Dividir. Para um cientista que não sabe de nada. Para uma escuridão. O que é reproduzido na luz é reproduzido na luz. E o que é reproduzido em trevas é reproduzido lá, mas dentro dela mesmo. As trevas sempre querendo se passar por luz. Por isso que ele diz na sua palavra, vigiai e orai. Quando ele fala vigiai, não está dizendo para mim e para você vigiar a vida do fulano, do ciclano, do beltrano, não. Ele está dizendo para vigiarmos ao nosso redor que nos cerca. Para não cairmos no erro de praticar aquilo que não convém a ele. E olha, veja só que eu li isso aqui não é só na minha imaginação, eu vou imaginar aqui a mensagem, vou pegar a caneta aqui e escrever, não é eu imagino nada não. Eu não imagino nada, isso tudo é ele falando, isso é o secreto, isso é os meus momentos em secreto com o Espírito, lendo as Escrituras, lendo a Bíblia Sagrada, buscando a verdade, dizendo, Pai, eu quero a verdade, eu quero saber sobre ela. Vem aqui até a mim e eu quero entender, eu quero compreender. Eu quero ouvir tua voz falando, eu quero a tua verdade sendo revelada para mim. E aí ele diz, pegue caneta e pegue papel, pegue suas agendas, pegue a sua agenda. Pegue caneta e escreva o que eu vou te revelar, o que eu te mostrarei. Tome nota de tudo o que eu te mostrar. E aí eu faço. Obedeço às ordenanças do Espírito. Pego caneta, pego agenda e começo a escrever. Não é para qualquer um que ele revela seus mistérios. Não. Negativo. Se uma pessoa chegar para mim dizer, o Senhor me revelou, eu vou dizer, então me fale o que ele revelou a você. Aí a pessoa começa a falar e ele testifica dentro de mim, dizendo, foi eu que revelei para ela, que foi eu que falei para ela, para ele, o que ele está falando, o que ela está falando. E ele também me diz quando não é ele revelando para a pessoa, ao redor. O ódio do inimigo pelos escolhidos do Eterno é isso. Porque os eternos, os escolhidos, aqueles que carregam os dons proféticos do Senhor, o diabo detesta. O inimigo odeia, o inimigo tem uma raiva muito grande, um ódio mortal daqueles que carregam a verdade. Porque ele está tentando se passar por Deus. Mas aí vem o próprio Espírito dentro dos seus, falando a verdade, mostrando e revelando a sua própria verdade, não permitindo que os seus caiam em tentação.
E o inimigo, ele tá muito irritado com isso. Ele tá furioso com essas atitudes. Porque ele sabe que o tempo dele tá bem curto. E por isso ele carrega essa raiva. Por isso que ele deseja destruição. Mas ele não vai ganhar, não. Ele já perdeu. Tá pensando que o anticristo... Eu vejo a gente dizer, eu tô com medo do anticristo. Tô com medo da atitude. O que será que o anticristo vai fazer? Eu te digo que eu não tenho medo do anticristo. Não tenho medo de nada aqui debaixo da terra. Não tenho medo do homem carnal. Mas eu temo ao Criador que me criou. Que deu a mim um fôlego de vida que eu respiro. Dele sim eu tenho medo. Mas aqui debaixo, não mesmo. O nitrogênio em nosso DNA. O cálcio em nossos dentes. O cálcio. Nós temos cálcio nos dentes. O ferro em nosso sangue. O carbono em nossas tortas de maçã. Isso aqui, ó. Aqui é a torta de maçã, da maçã do nosso rosto. Há muito tempo, foram feitos no interior de estrelas, em um colapso, mortas há muito tempo. A história da minha ciência verdadeira, ela só é descoberta dentro de mim. Na profundeza da sua própria consciência, meus mistérios, para muitos é renegado, pois a lei do homem carnal tem enveredado que estes assuntos e outros assuntos são superstições e obscurantismos e conspirações. Mas estes assuntos e outros assuntos que os meus sabem, são meus assuntos. Que só eu, o Senhor, tenho um acesso verdadeiro a eles. O resto é tudo mentira, para ganhar visualizações e curtidas, junto com as admirações, diz o Senhor. É isso. Só isso aqui somente, porque senão vou ficar falando muito tempo e já tá para acabar. Deixa eu ver quanto. Já tá para acabar aqui a bateria. Não dá mais para falar mais ainda. Tem tantas coisas, meus irmãos, que o Pai fala. Tem tantas coisas que vêm a mim no secreto. E se eu for ficar falando muito aqui, aí vai embora aqui a bateria. Eu sei que tem gente que gosta de ouvir a verdade das coisas que eu venho trazendo. Mas tem outros que odeiam. Só entra aqui só para ouvir. E ficar só escutando e não dá importância. E também eu sei que existe pessoas que têm compromisso com o Pai. E que tá vendo todas as coisas aí, escancaradamente, debaixo dos olhos físicos. Só isso que o mundo tá vivendo, isso daí não é o fim de nada, não. Ainda vem muitas coisas ainda aí. Muitos e muitos outros sinais aí que vão começar a aparecer. Pra ver, como é que eu vejo? Tá te cercando aí. Tá escancaradamente debaixo dos teus olhos físicos. Os sinais aí sendo mostrados. As máscaras aí caindo. Tem muitas máscaras ainda que vão começar a cair esse ano. Nos próximos anos. Muitas agendas aí. Muitos planos obscuros ainda aí. Tem gente que já tá até pedindo a morte. Tem gente até que chega a ver tudo isso e diz, poxa, por que eu não morro logo?
Querer logo me embora. Você sabia que essa atitude é de covarde? Quem está vendo todos esses sinais e deseja morrer logo é covarde, medroso, cagão. Essa que é a verdade. E o Pai não chamou ninguém para ser covarde, nem cagão, nem medroso. O que está lá na mensagem lá, seja forte, corajoso e valente. Esse traço, essa valentia, essa coragem, essa força é de soldado. Mas a medrosidade, o medo, a querer morrer, pensar na morte, isso daí é de medroso, isso daí não é de soldado. Isso é de cagão. O próprio Salvador, quando morreu no madeiro, ele não desejou, ele não fugiu, ele não desejou a morte, mas mas o Pai tinha um propósito na morte dele. E ele sabia que ele ia morrer, que ele iria ser entregue às mãos dos fariseus, dos judeus, os mesmos que hoje estão diante da gente, aparentando serem bons, mas não são. O povo de Israel é o mesmo povo que matou o Salvador, que pregou ele no madeiro. Felizmente tem igreja pensando que diz, o povo de Israel é o povo escolhido do Criador. Não, mentira. Não é. A Israel que a gente conhece hoje não é o povo eleito. Nunca foi e nunca será. Eles foram aqueles que mataram o nosso mestre, o nosso Salvador no madeiro. Foi eles que pregaram ele, que pisotearam, cuspiram na cara dele, machucaram ele, fizeram do que fizeram com o nosso Salvador. Esse povo de Israel que a igreja conhece não é o povo eleito, não é o povo escolhido. Se engana esse de pensar que aquele povo de Israel lá, aqueles judeus lá, aquela porcaria lá é do Criador. Não é. Se engana de pensar. O povo Israel é o povo preto. São aqueles que vieram num navio negreiro. O povo de Israel é o povo preto. É o povo que sofreu. Foi rejeitado, humilhado, cuspido, esquecido. Sofreram. Muitas coisas verdadeiras foram ocultadas da gente, roubadas de nós. Até a nossa verdadeira identidade foi roubada da gente. A história de viajantes do tempo existe. Existe até filmes que mostram a verdade sobre os viajantes do tempo. Nós somos viajantes do tempo e não sabemos. E o Espírito Santo, ele revela a verdade sobre os viajantes do tempo que nós somos. Às vezes, a gente passa por certas coisas, aí diz assim, poxa, por que eu estou passando por aquilo? E hoje eu ainda continuo passando a mesma coisa, porque você na sua vida passada, você passou pelo aquele sofrimento, e hoje se você está continuando passando pelo mesmo sofrimento da sua vida anterior. Viajantes do tempo existe, e nós somos viajantes do tempo. Se você não acredita no que eu estou falando aqui, vá pesquisar. Busque conhecimento do Espírito para você saber que o que eu estou falando é verdadeiro. Mas viajante do tempo, irmã, é encarnação. Não é não. Encarnação não existe. Mas viajantes do tempo, sim.
Encarnação foi um ensino religioso que a religião ensinou. E Viajantes do Tempo é um ensino que é ensinado e revelado e mostrado pelo Espírito do Eterno. Que fique bem claro isso. Mas claro, as pessoas dizem, não acredito nisso. É só você pesquisar, queridinho. Pesquisando, você vai ver. Não acredite, eu não estou enfiando na sua cabeça para você acreditar. Antes de acreditar em mim, faça a sua própria pesquisa e você verá. Eu vou ficando por aqui e esta mensagem te faça resplandecer e cair a face verdadeira na sua mente. Que te desperte. Porque é tempo de despertar. Quem despertou, despertou. Quem não despertou, só lamento, já não desperta mais. Quem tá sujo, que se suje mais. E quem tá limpo, que se limpe ainda mais. Porque o tempo da limpeza chegou. E esse tempo vai se seguir até 2030. E que o Salvador Yahushua está voltando. E essa coisa de que ele vai voltar à Terra não é fantasia. Não é imaginação nenhuma do homem. E sim foi ele mesmo falando através da sua palavra. Que Yahweh abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Em nome do seu filho Yahushua. Amém.